Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Escada para o Sucesso. Nosso episódio número 4 está imperdível. Nós vamos falar sobre as estratégias de guerra para vencer o Enem. E para conversar sobre esse tema, eu estou aqui com dois mestres do ensino do Brasil. Estou aqui com o professor Alexandre Júnior, que é mestre em Direito e especializado em várias áreas do Direito, mas também é o autor do método Rápida Aprovação. E também estou aqui com o professor Rafael Barbosa, que é mestrando em Matemática e é um dos responsáveis pela aprovação do meu filho em Medicina. Professor Rafael Barbosa e professor Alexandre Júnior, sejam muito bem-vindos. Obrigado, grande mestre Helder. É uma honra estar aqui nessa noite gravando esse podcast, ajudando os nossos amigos que estudam para o Enem a vencer essa guerra que é passar no Enem, passar no curso que você ama. Hoje nós vamos te ajudar nessa empreitada. Muito obrigado pelo convite, grande Helder, professor Alexandre. Vai ser um prazer estar aqui dividindo com vocês um pouco da nossa experiência que ajuda os jovens a conquistar os seus sonhos, seus objetivos, que é passar numa faculdade que tanto almeja. E o meu filho que fez 3 anos o Enem, né, para poder ter aprovação em Medicina na UPE lá em Recife, ele é um guerreiro, né? Professor Alexandre Júnior, por que o Enem é uma guerra? O Enem é um concurso. Por isso que eu estou aqui. Eu sou mestre em Direito, professor de concurso público. E o Enem é um concurso onde é necessário várias estratégias de preparação. Por exemplo, você não consegue passar no Enem se você não tiver um bom planejamento de estudo. Se você não tiver um estudo, um cronograma de estudo equiparado e equalizado e eficiente para a sua realidade. Você não consegue passar no Enem se você não tiver treinamento e, principalmente, uma preparação psicológica. Por isso, grande Helder, que eu digo que vencer o Enem é vencer uma guerra. Pois é, professor Rafael, o que é que você tem a nos dizer sobre o Enem, que é uma guerra? A preparação para o Enem, ela vem e traz com a gente uma quantidade de conteúdo substanciável. Ela exige que a gente como aluno, ou você como aluno, tenha uma disciplina, tenha método. O método rápido de aprovação é uma possibilidade para você ter a chance de aprovação no curso que você quer, na faculdade, no Enem. E é isso, é a batalha porque são muitas questões, é cansativo e você precisa estar bem preparado para conquistar essa aprovação. E o método rápido de aprovação, tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. Vai valer a pena. Recebemos aqui vários questionamentos aqui de jovens que estão aí no nosso público-alvo, ou seja, estão na batalha para vencer essa guerra do Enem. Uma delas foi muito conteúdo. Professor Alexandre Júnior, dá uma dica para nós aí, como é que o método rápido de aprovação trabalha com esse excesso de conteúdo para os alunos estudarem? Quando eu falo em excesso de conteúdo, nós estamos falando, na verdade, de falta de planejamento de estudo. Quando você tem um planejamento de estudo, você não tem muito conteúdo para estudar. Porque os conteúdos, se nós prestarmos atenção, 80% do que cai em provas e concurso vai estar em apenas 20% do edital. Existem matérias que sempre caem e matérias que caem muito pouco. As matérias, principalmente para o Enem, elas têm um nível de dificuldade. Aquelas matérias mais fáceis, você tem que acertar todas, enquanto as mais difíceis, você pode errar ou pode acertar. A grande questão é você concentrar seus estudos nas matérias mais fáceis. Quando eu comecei a voltar o método rápido de aprovação para o Enem, foi por causa do meu filho. Meu filho tem 16 anos e está agora começando a estudar para o ITA. E aí eu fui olhar, né, santo de casa não faz milagre, mas no meu caso comecei a fazer. Porque o meu próprio filho começou a perceber que ele precisava de um treinamento adequado. Porque no colégio você estuda para fazer a prova na sexta-feira. E aí você pode esquecer a matéria. Né? Enquanto que para o Enem e para um concurso público nós estamos falando aí de 1 ano de preparação. E nesse 1 ano de preparação, a revisão é tão importante quanto estudar matérias novas. Então eu tenho que ter um planejamento de estudo que equipare o estudo de conteúdos novos com revisão. Mas para isso, desculpe lhe interromper, né? Nós estamos falando aqui no excesso de conteúdo, mas o meu filho, por exemplo,
ele fez um cursinho, que eu não vou dizer o nome, mas a cada mês ou a cada 40 dias era entregue uma apostila grandona, né? Aí, daqui a pouco, outra apostila grandona, mais outra, mais outra. Como é que o nosso telespectador pode planejar, né, face a essa quantidade de matérias, né? Porque realmente é muito conteúdo. Boa pergunta, excelente pergunta. Eu vou explicar rapidamente. Nós temos de que dividir o tempo de estudo do estudante em duas partes. Primeira parte, aquele voltado para o estudo de matérias novas, que seria fazer as apostilas que ele está recebendo. E ele separar pelo menos 1 hora por dia para rever a apostila anterior. Porque caso ele não faça isso, o que é que vai acontecer? Vai cair na curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? Após 21 dias, a sua memória começa a falhar, você começa a esquecer aquilo que estudou. E a nossa mente, ela capta, ela aprende pela repetição. Toda vez que eu recupero um conteúdo, eu estou dizendo para o meu cérebro, isto é importante. Tire da memória de curta duração e coloque na memória de longa duração. Ou seja, resumindo, ele precisa dedicar 4 a 5 horas de estudo para matérias novas e 2 horas para estudo das matérias anteriores, da apostila anterior. E aí, nessas 7 horas de estudo, estou falando do caso do meu filho, como é que eu fiz, né? Ele estuda 5 horas de matéria nova e 2 horas de matéria antiga. E aí ele está sempre revisando, sempre revisando. E nessa situação, cada vez que ele revisa, ele recupera. Um outro assunto também interessante que os jovens perguntaram é quantas horas de estudo o jovem deve estudar por dia? Olha, não tem uma quantidade de horas específica. Agora, pouca gente fala da qualidade de estudo. Só para ter uma ideia, para que nossos telespectadores tomem consciência disso. A pior forma de estudar hoje é através da releitura. Foi feita uma pesquisa científica que comprovou o seguinte: na primeira leitura, ela serve para você entender o que você está lendo. A segunda leitura serve para você aprender o que você está lendo. A terceira leitura em diante não serve para nada. Ou seja, a partir do momento que você está lendo pela terceira vez, você está perdendo tempo. Ou seja, o que é que o aluno tem que fazer? Ele tem que ler a primeira vez, ler a segunda vez. Entendeu? Ele vai parar de estudar aquele conteúdo, vai estudar ele novamente numa outra data. Porque numa outra data ele vai começar a esquecer esse conteúdo e aí ele vai ter que recuperar pela memória esse conteúdo. E aí ele grava. A gravação não é pela repetição, pela chamada decoreba. É pela recuperação. E professor Rafael, em relação às ciências exatas, vamos lá para matemática, física, que é a sua praia, né? E o terror de muita gente aí. Qual é o bizu, qual é uma estratégia de guerra para o camarada se planejar e sentar o dedo estudando? Eu queria só complementar a fala do professor Alexandre, que ele falou sobre você organizar seus estudos, você conseguir construir um método, e o que eu acho que é importante já para você fazer um filtro da quantidade de conteúdo os cursinhos, como você falou, Grande Helder, eles acabam distribuindo apostilas que são volumosas, têm uma quantidade razoável de conteúdo, e eu percebo que essa quantidade de conteúdo ela vem atrelada ao medo de cair uma questão relacionada a um conteúdo e o cursinho não ter dado aquele conteúdo. O aluno vai pensar, nossa, não me deram esse conteúdo. Tem muito esse medo. Porém, o aluno ele precisa traçar a estratégia, que é, eu preciso estar bom no conteúdo que mais cai no Enem. Exatamente, então, isso é muito importante. Então, ele precisa ver tudo. Aparentemente sim, ele já tem que chegar lá muito bom, mas eu não tenho tempo para ver tudo. Se você chegar, construir sua estratégia com um estudo qualitativo, como o professor Alexandre está falando, sobre rever o conteúdo de forma eficiente, estudando agora, dando um tempo para o seu cérebro amadurecer aquele conteúdo, você separar o conteúdo em prioridades, o que mais cai, o que mais aparece. A sua mente ela vai se adaptar
a construir uma estratégia, que é a estratégia de estudar o conteúdo, esperar o seu cérebro amadurecer aquilo, para depois você rever e ir suprindo e ir preenchendo as falhas que aparecem na preparação para o Enem. Nesse cursinho que meu filho fez, tinha praticamente simulados todo domingo. Isso é muito bom, né? Porque traz o jovem, né? A aluna ou o aluno, para aquele ambiente de preparação onde a prova é parecida com a prova do Enem, né? Onde a dinâmica de tempo, de questões. Isso é muito interessante, né? Agora, um ponto importante também é como o aluno pode selecionar aqueles conteúdos que são mais importantes. Existe alguma coisa já consolidado no seu método, professor? Sim. No meu método, como é que eu faço? Quando o aluno chega, a primeira coisa que eu faço com ele é um simulado para saber o que ele sabe e o que ele não sabe. Eu já tenho catalogado também, dependendo do concurso que ele vai fazer, quais são as questões que mais caem. Então, em cima dos assuntos, das matérias que mais caem e das maiores dificuldades do aluno, eu crio planejamento de estudo para ele individualizado, de forma que ele estude o que mais cai e também o que ele menos sabe. Porque muitas vezes, grande Helder, o aluno ele não passa, não é pelas matérias que ele sabe mais, é por causa das matérias que ele não sabe. A gente tem uma necessidade muito grande de estudar o que nós gostamos. E temos um medo, uma repulsa pelas matérias que nós temos maior dificuldade. Mas são essas matérias que nós temos maior dificuldade que nós temos que estudar primeiro. Porque aquelas que nós gostamos, nós vamos assimilar com muito mais facilidade. Então a dica que eu dou, se você não gosta de uma matéria, é essa matéria que você tem que estudar mais. Repito, se tem uma matéria que você não gosta, é ela que você deve estudar mais, porque vai ser ela que vai te reprovar no Enem. Então comece estudando por aquilo que você não gosta. Porque aquilo que você gosta, você vai estudar naturalmente. É uma grande dica. Rafael, que vinha aqui dar aula aqui particular para o meu filho, em excelente nível, né? Porque meu filho sempre teve um pouco de dificuldade em matemática e física. Ele tirou primeiro lugar, segundo, terceiro no colégio militar, né? Notas altíssimas, mas realmente matemática e física ele tinha dificuldade. E aí veio o professor Rafael, com a sua calma, a sua paciência, mostrando como resolver as questões de matemática, né? Meu filho começou a pegar gosto pela matemática e realmente foi o que fez ele passar no Enem. Tirou 980 na redação e tirou 820 e pouco em matemática. Muito obrigado, professor Rafael. E dê o bizu agora aí para os nossos telespectadores também. É um prazer ter participado dessa aprovação do Helder, que é o filho dele também é Helder, viu, gente? Então foi um prazer, está sendo um prazer enorme participar dessa aprovação do Helder. Quando a gente está na escola, por vezes o material didático ele prepara você para entender a parte técnica da resolução de questões de matemática. E aí, depois que você aprende a parte técnica, vem a outra parte, que é que o Enem exige muito, que é a percepção daquela técnica aplicada no dia a dia, em uma contextualização. E aí, fazer questões. Primeiro ponto, você, aluno, precisa estar com a parte técnica lá em dia. Ou seja, a parte técnica não pode ser um problema, porque você vai ver aquele conteúdo de forma limpa, sem contextualização. Após isso, você vai começar a treinar seu repertório de resolução de questão. E aí sim que você começa a progredir. E você vai perceber que existe um padrão nas questões que caem no Enem. As questões elas seguem uma repetição. Se você aprende o padrão daquela questão, já era. Quando ela aparecer, você já sabe o método a ser utilizado. Então é isso. A minha dica é: treina a parte técnica, sabendo já que aquela parte já está dominada, você vai começar a criar seu repertório fazendo questões contextualizadas. Esse é o meu bizu. E antes do meu filho fazer o Enem, eu fiz o Enem para saber como é que era, né? Para me explicar para ele tudo. Por acaso, na época, eu dei uma estudada sumária em técnicas de resolução de questões. Na matemática, por exemplo, que eu gosto de números, a matemática tem um determinado bizu lá que eu peguei, né? O cara tá desesperado, não estudou nada, que era o meu caso, eu ia apenas testar a prova, ver como é que era. O camarada lá que eu segui, ele disse: olha, pega a prova de matemática,
comece a fazer aquelas que têm um texto menor e que são, obviamente, de matérias mais simples, como proporção, regra de 3. Né? Tem essa pegada também, professor? E isso aí é muito importante, essa observação é excelente. Por quê? Porque quando você vai fazer a prova do Enem, existe a teoria de resposta ao item que avalia se o aluno está entendendo a coisa base ali daquele conteúdo. E isso vale para matemática, para ciências da natureza, ciências humanas e todas as outras ciências que caem na prova do Enem. Então, o aluno discorrer, fazendo aquela prova de matemática, como o exemplo que a gente vai dar, fazendo as questões mais simples, mais fáceis, que exigem menos do aluno, a chance do aluno até ter uma pontuação razoável é altíssima. Então, o aluno ele vai fazer primeiro as questões mais simples, para depois ir procurar as questões mais difíceis. Como é que você, aluno, vai conseguir adivinhar, descobrir como é que eu leio aquela questão e sei se é uma questão fácil ou não. Tem uma estratégia que você pode utilizar, aí você não se preocupa em ler o texto em si. Você pega alguma plataforma qualquer que tenha disponível pela internet, são várias, eu não vou falar o nome de nenhum aqui, mas tem várias. E o que você faz? Você seleciona as questões fáceis e muito fáceis do Enem que você quer treinar. Lá você vai começar a perceber quais questões o Enem considera fáceis. Quais questões são fáceis? E aí você começa a construir o quê? O raciocínio sobre a percepção de questão fácil. Você faz do Enem 2020, 2021, 2022, 2019, faz todos esses Enems. E aí você vai perceber que existe um padrão das questões fáceis. E aí depois de descobrir o padrão, você começa a fazer elas primeiro e aí já era. Sua chance de ter uma nota excelente, tanto em matemática, isso você pode fazer em matemática e qualquer outra prova do Enem. Tá? E aí a sua chance de aumentar a nota fica muito boa, porque o TRI ele valoriza isso, ele valoriza o conhecimento base do aluno. Mas, professor Rafael, tem uma outra questão importante, que é a questão da consistência nos estudos. O meu filho, eu estava conversando com ele na preparação aqui para a nossa conversa, e eu perguntei para ele, meu filho, o que te fez persistir nos estudos para poder obter o êxito? Pai, eu precisei focar no motivo. O nosso slogan, né? Escada para o sucesso, motivos geram ações. Né? A motivação é uma coisa que passa, mas o motivo não passa. A gente estava conversando agora há pouco aqui em off sobre vários tipos de aluno que os professores têm aqui, e tem aqueles alunos que eles têm, a única opção dele é passar. Outros tipos de alunos, eles vêm de uma família mais rica, etc., com melhores condições. Então esses alunos têm condição de passar fazer uma universidade particular, né? Mas no caso de medicina, por exemplo, as prestações são altíssimas, né? Meu pai é do interior aqui do Ceará, Maracanaú, né? Então estudava na luz de vela, sentado numa rede, e a opção dele era passar. Como manter essa dedicação, professor Alexandre Júnior? Olha, essa dedicação ela é primordial, né? Eu falo muito para os meus alunos que fazem um método rápido de aprovação que disciplina e foco é algo essencial, indispensável. Para tudo na vida. Para tudo na vida. Mas, na verdade, a grande questão é como aumentar essa disciplina e esse foco. Quando você tem um planejamento de estudo e esse planejamento ele é perspicaz, ele é eficiente, é mais fácil para o aluno manter o foco e a disciplina. É como se a estrada tivesse mais aberta, mais limpa. Enquanto que uma estrada suja, uma estrada cheia de obstáculos, o aluno tende a cansar. Por isso que eu falo, grande Helder, que o planejamento, o cronograma e principalmente o ritmo de estudo é primordial para o aluno passar. Quando você tem foco e disciplina, mas a estrada não está limpa, ou seja, o planejamento não está bem feito, o cronograma não está falando a realidade, você acaba cansando esse foco, essa disciplina. Você tem que passar realmente um motivo muito forte. Mas às vezes o motivo também pode ser você conseguir vencer a si mesmo, vencer as suas dificuldades. E aí eu digo muito para os meus alunos, tenha foco, tenha disciplina. Mas antes de tudo isso, planeje seus estudos. Crie um ritmo de estudo. Ou seja, todo dia eu tenho que estudar. Quantas horas? 2 a 3 horas. É todo dia. É igual à academia. Eu falo muito para o meu personal, que com ele eu aprendi a ter o quê? Disciplina de ir todo dia para a academia. É a mesma coisa com os estudos. Você precisa ter um ritmo de estudo. O que acontece muitas vezes?
O aluno tenta uma vez para o Enem, aí ele não passa. E aí o que ele faz? Ele para de estudar. E nesse momento ele acaba sendo engolido pelas frustrações dele, que é outro inimigo do concurseiro, seja ele para o Enem ou de concurso público. São as frustrações. Você não é obrigado a passar de primeira vez. Muitas pessoas não passam da primeira vez. Aliás, a grande maioria não passa da primeira vez. Então você não é obrigado a passar da primeira vez. Principalmente porque na primeira vez que você vai fazer o Enem, vai fazer um concurso, você está ali desbravando um território, né? Então as pessoas têm que ter calma, né, pessoal que está me assistindo aí? Tenha calma, tenha paciência, não se cobre muito. Se você sentir que está muito nervoso, procure uma ajuda de um profissional, né, um psicólogo, né, para poder você alinhar a sua mente e poder se disciplinar com calma, com paciência consigo próprio. O caso emblemático, para mim foi o que me mostrou que a inteligência emocional é imprescindível para o aluno passar. Quando eu comecei a dar aula em cursos preparatórios para concurso, isso lá em Brasília, eu tinha um aluno que estudava 12 horas por dia. Ele conseguia estudar 12 horas por dia. Eu tinha um outro que estudava 4 horas quando dava, porque ele trabalhava de manhã e de tarde. E aí era um concurso para o TCU, me lembro como se fosse hoje. E aí saiu o resultado. E pasmem, aquele que estudava 4 horas passou. E o que estudava 12 horas não passou. Quando o camarada vai fazer o primeiro concurso, na primeira vez ele estuda só o que não cai, né? No segundo concurso ele estuda o que cai e o que não cai. Normalmente no terceiro cai o que ele estuda. Não é isso, professor? É verdade. O cara vai aprendendo a selecionar as frentes, selecionar os né? conteúdos, as frentes, sobre a motivação. O aluno está lá estudando. E estudar realmente não é fácil, é difícil. A gente precisa, nem todo dia a gente está motivado para estudar. E como o professor Alexandre mesmo falou, você precisa ter o hábito. Se você não acordou motivado, mas se você está com o hábito, se você está com a disciplina de estudar, a chance de você conseguir lá cumprir com aquela meta é bem alta. E uma coisa importante é decidir o curso que você quer, pensou, refletiu, tem um método que você utiliza para definir qual é a sua área, a sua vocação, teste vocacional. Se você não tem certeza, faz aquele teste vocacional. Mas depois que você pensa o motivo que te fez escolher aquele curso, tente. Como a fila do pão, né? Uma hora você vai ser atendido para comprar seu pão. Uma hora você vai estar lá apto a entrar no curso que você quer, na faculdade que você quer. E essa preparação e essa condição de aprovado, ela vem justamente com a tentativa. Porque aquela pessoa, como o professor Alexandre falou, nem todos passam de primeira. Maior parte não passa de primeira. E aí, sabendo disso, lembrando o motivo que te fez escolher aquele curso, persista. É a questão também da evasão do ensino superior. As pessoas começam a fazer um determinado curso e aí chegam à conclusão que não é aquele curso que eles têm um sonho. Aí tem que fazer um outro Enem. Então, para isso, pessoal, eu indico aí o professor Túlio Batista, um grande amigo meu. Ele é um expert nessa área aí de escolha de curso. Ele bolou o diagrama dos cursos universitários, onde ele mapeou vários cursos. Então, procura aí o Túlio Batista, que é um cara que é nota 1000. E aí você, antes de você fazer o seu Enem, você tem que saber, né? Obviamente, na época do SISU que você vai fazer a escolha. O cara tem que escolher antes, mas né? Mas você também tem que escolher antes, né? Do jovem ficar frente àquele excesso de conteúdo, ficar desesperado, e aí, em vez dele estudar, ele começa a jogar online, né? Se tranca no quarto, os pais pensam que ele está estudando, mas na verdade ele está jogando, né? Tá conversando online, etc. Desculpa, então, essa procrastinação às vezes faz com que a gente fuja do conteúdo que é difícil, como o professor Alexandre mesmo falou há pouco tempo, né? Que estudar alguns conteúdos difíceis faz com que a gente tenha um certo distanciamento daquele ritmo de estudos. Então, exato. Eu tenho uma estratégia pessoal que eu adotei agora, que eu quero fazer tantas coisas na minha vida, que na verdade eu tenho que selecionar aquilo que eu estou fazendo. Então eu comprei uma ampulheta. Para quem não quer comprar uma ampulheta, tem um aplicativozinho que você bota no celular e aí você vai ali, uma ampulheta de 40 minutos. Enquanto a ampulheta está caindo da areia, você está desconectado de qualquer coisa, está focado naquilo ali que você está estudando.
né? Deu os 40 minutos, você se dá o prazer ali de 10 minutos, 5 minutos de intervalo. Particularmente esse tipo de dinâmica dá muito certo comigo. O que é que o senhor tem a dizer, professor Alexandre? Olha, excelente dica. Para os meus alunos, eles estudam 40 minutos e folgam 20. Por que eu faço isso? Para que eles possam descansar a cabeça. É muito difícil, o grande Helder, um aluno manter a concentração, que a gente chama de atenção plena, por mais de 40 minutos. E aí, mesmo que ele mantenha os próximos 40 minutos, ele vai perder. Então, o ideal é que ele estude 40 e folgue 20 minutos. E depois, quando ele tiver treinado, aí não, ele pode estudar 1 hora e folgar 15. E aí ele vai diminuindo o tempo. E em relação ao tipo de matéria que ele está estudando? Por exemplo, hoje é uma segunda-feira e aí ele está estudando lá de 6 até 10 horas da noite. Tem alguma orientação em relação a tempo de matéria? Boa pergunta. Existe uma tese da neurociência que foi comprovada cientificamente, que ela é chamada de intercalação. O que é intercalação? Ele fala o seguinte: se eu for estudar uma matéria e eu estudar ela durante 3 horas, um determinado assunto, vamos lá, vamos botar aqui geometria analítica. Ele vai estudar 3 horas de geometria analítica. Depois dessa palavra aí, teve uns 100 seguidores aí que desconectou aqui, vamos lá, pulou fora. Foi de propósito essa palavra, hein? Foi de propósito. Geometria analítica foi sempre, de propósito. Trazendo discussões. Na primeira hora... Mas podia ser pior, podia ter sido cálculo estequiométrico. Mas vamos lá. Na primeira 1 hora de você estudando geometria analítica, sua atenção está em torno de 70% a 80%. Na segunda hora, ela já vai cair para 40%, 50%. Na terceira hora, ela vai cair para menos de 20%. Então, qual é a dica que eu digo para vocês? É a dica de intercalar as matérias. Depois de 1 hora de estudo, troque a matéria, troque o assunto, porque aí sua mente vai religar novamente. É muito interessante essa questão da neurociência, porque é o seguinte, ela desmistificou muita coisa do ensino. Por exemplo, quando a gente lia um assunto a primeira vez, a gente lia a segunda, a gente lia a terceira, aquele assunto ficava fácil. E a gente tinha a falsa percepção que a gente estava aprendendo um assunto. E na verdade nós não estávamos. Nossa mente estava desligando e deixando de gravar. Ou seja, quando tudo que é fácil é também fácil de esquecer. Então a sua atenção plena quer dizer que quanto mais você está na atenção plena, mais você está concentrado e mais sua mente está captando. Quando o estudo começa a ficar fácil, começa a ficar tranquilo, sua mente está desligando. E aí eu digo isso porque os alunos têm a péssimo hábito de estudar através de videoaulas e através de releitura, que são as piores formas de aprender para a neurociência. Para a neurociência, as melhores formas de estudar são os chamados métodos ativos. Exemplo de método ativo: você criar um resumo através de palavras-chave, você fazer um mapa mental, você montar tickets para você dar aula, você montar perguntas simuladas sobre aquele assunto. Isso são métodos ativos de estudar, porque toda vez que você está usando um método ativo, você está prestando atenção para que serve aquele conteúdo. E aí sua mente tem a seguinte ideia: epa, isso aqui é importante, eu tenho que guardar na memória de longa duração. Em relação ao resumo e mapa mental, o que é que vocês orientam aí, professor Rafael? Fazendo o resumo, à medida que você vai lendo, vai estudando, ou você estuda a matéria completa e depois faz aquele resumo com fórmulas, com dicas? Eu, particularmente, pego uma caneta de iluminar e saio iluminando tudo. Eu costumo falar para os alunos o seguinte: você fazer o seu resumo, você também tem a sua particularidade naquele resumo. Eu comumente costumo fazer a leitura e tento fazer o meu resumo tentando relembrar de tudo que eu li. É uma forma que eu tenho de fazer uma ativação do meu cérebro. Que é o estudo ativo. Que é o estudo ativo, exatamente. Aí eu Nome vejo técnico. o quanto que ficou do que eu li na minha memória. E vejo também o que não ficou. Exatamente. Aí eu consigo fazer o quê? Uma complementação depois.
Então eu faço dessa forma. Eu primeiro vou, estudo tudo lá daquele conteúdo. Claro que não pode ser um conteúdo muito extenso, porque é muito difícil mesmo você fazer resumos extensos. Mas faz resumos de conteúdos que são breves, mas que você consiga buscar de forma ativa, como o professor Alexandre mesmo falou. Isso é importante porque a pessoa já vai exercitando a capacidade de selecionar o principal do supérfluo. O mapa mental também eu acho espetacular, né? Porque eu costumo mandar meus alunos fazer mapa mental de frases. Ou seja, eles vão conseguir resumir 10, 15 páginas em apenas uma página, no máximo 2 páginas. Um resumo bom é um resumo, não é uma cópia. E é isso que os alunos muitas vezes se equivocam. Resumo não é cópia. Um resumo bom de 10, 15 páginas é 1 página e meia, 2 páginas. No máximo. E aí, quando você consegue respeitar o tamanho do resumo, automaticamente sua mente vai ter que buscar já na leitura o que é importante. E aí está a grande dica. Quando você estuda o conteúdo, que você faz o seu resumo, a próxima vez que você for estudar, você não vai mais pegar o livro, você não vai mais pegar a videoaula, você vai pegar o seu resumo e vai direto para as questões. E é aí que seu estudo vai ganhar velocidade de repetição. Você vai conseguir em um dia ver 5, 6, 7 assuntos diferentes, dependendo da sua quantidade de hora. Enquanto que você no começo, quando você está estudando apenas por livros, apenas por videoaulas, você não consegue assistir muitas videoaulas. A gente tem que tomar muito cuidado com as videoaulas, porque do mesmo forma que é agradável assistir a videoaula, ela consome muito tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um determinado curso preparatório para concursos que tem 12.800 minutos de videoaula. E aí, quando ele assistir a última aula, ele já esqueceu há muito tempo da primeira aula. Então não dá para você passar no Enem ou passar em qualquer outro concurso público apenas assistindo videoaula. Você tem que mesclar e você tem que procurar videoaulas pequenas. Aquelas videoaulas que sejam vá direto ao ponto. Tem muita videoaula que não é direto ao ponto. Tem uma frase que é muito importante. Sem dor, sem ganho. Então é muito cômodo para a gente deitar na cama e ficar assistindo a videoaula, né? Igual assiste um Netflix. A aprovação não vai cair do céu, né? A não gente vai tem cair que ter do um céu. sacrifício A pessoa também. tem que fazer o seu sacrifício, tem que se doar. E aí eu vou puxar um outro gancho aqui para a gente encerrar esse bloco. Um problema que os jovens têm é a dificuldade de lidar com a não aprovação. Professor Rafael, diga aí uma estratégia de guerra para a gente vencer essa luta. Essa pergunta ela é uma pergunta bem polêmica, difícil também de ser respondida, mas é isso, a gente saber que não ser aprovado é um fato que pode acontecer, é uma possibilidade que existe. Claro que precisamos focar nossas forças também na esperança que vai dar certo. O soldado não vai para a guerra acreditando que vai perder aquela batalha. E ele vai dar o melhor de si aí? Não vai. Então a gente dá o melhor da gente, se esforça. E se a aprovação não vier, a gente acreditar que a gente fez nossa parte. O que eu percebo na minha caminhada como professor é que o aluno que se dedicou, que fez o melhor que pôde, mesmo não tendo êxito, ele se sente que eu fiz tudo o que eu podia. É aquela sensação do dever cumprido. Dever cumprido. Eu fiz aquilo que eu poderia ter feito, eu me dediquei, eu estudei e não deu certo. É uma possibilidade. Então, pessoal, não desista do seu sonho. A gente tem falado aqui muito de medicina, porque o meu filho passou em medicina, mas se você quer ser geógrafo, historiador, psicólogo, seja o que for, se dedique e acredite naquilo que você vai conseguir. Se dedique, persista, que Deus está vendo, né, que você está se dedicando e vai te entregar um prêmio maravilhoso. É isso que a gente deseja para você. Professor Alexandre, como lidar com a decepção de não ter passado? Olha, grande Helder, na minha experiência como professor de concursos há muito tempo, eu acho que o pior não é não passar. É o medo de não passar. O que acontece? Muitos alunos, durante a preparação, já desenvolvem o medo de não passar. É verdade. E aí, esse medo de não passar automaticamente mina a motivação dele de estudo e a disciplina dele de estudar.
Ou seja, o medo de algo que não aconteceu ainda é pior do que a própria frustração que pode ocorrer se ele não passar. Se você não passar, você é apenas mais um, você vai começar de novo. Porque faz parte do jogo ser reprovado e faz parte do jogo começar de novo. Nós temos que ter uma resiliência emocional. Saber que as coisas não acontecem de primeira vez. É só em propaganda de margarina que tudo dá certo. Ou seja, você tem uma grande probabilidade de não passar na primeira vez, mas você vai conseguir prosseguir. Não adianta você ter medo. O medo de você não passar vai te bloquear e vai não permitir que você cresça no decorrer da sua preparação. Um aluno com medo de não passar é um aluno que todo dia vai se contestar se realmente está no caminho certo. E a dúvida, o se, é o pior dos conselheiros, porque ele coloca todo dia dúvida sobre a sua própria pessoa, sobre a sua capacidade. Ou seja, a falta, esse medo de não passar, que é o se, ele gera em você uma quebra da sua confiança interna. E com a confiança vai a motivação de estudo. Ou seja, o aluno fica pensando, será que eu sou capaz? E se eu não passar? E se eu não passar, o que que meus amigos vão pensar de mim? O que que meu pai vai pensar de mim? Esse medo, ele quebra a autoestima do aluno. E com ela, a disciplina do estudo. Então não pense nisso. Pense em, todo dia, cumprir o seu planejamento de estudo. Concurso público se vence dia a dia. Não é em 3 meses, não é em 1 ano, é dia a dia. Hoje eu cumpri a minha meta. Hoje eu fiz o melhor de mim. Amanhã é outro dia e eu tenho que começar tudo de novo. Como na vida. A vida todo dia tem um sol, todo dia tem uma lua e nada melhor do que um dia atrás do outro com a noite no meio. E é exatamente assim. Vamos dia a dia, sem medo, com coragem, sem medo de se frustrar. Porque viver e se frustrar é a mesma coisa. A gente está sujeito à frustração todos os dias. A vida não sai como a gente quer. Não é planejamento. Acostume-se a isso. Está na mão de Deus. Confie na sua capacidade e vá em frente sem medo. Essa é a grande dica que eu dou para o aluno. Falamos já sobre a preparação intelectual, né? O aluno tem 8 meses aí para estudar, desde o resultado do Enem passado, né? Até novembro, quando é normalmente realizadas as provas. Falamos também da questão psicológica, que está muito legal o nosso podcast, né? Mas agora vem o X da questão, uma grande estratégia, que é a estratégia de preparação para o dia da prova. Eu vou dizer para vocês, meus amigos, minhas amigas e professores que estão aqui. 2 semanas antes da data do Enem, eu, minha esposa e meu filho fizemos o reconhecimento do percurso até a escola, até a faculdade onde meu filho ia fazer a prova. Conversamos lá com o vigia, ele mostrou qual era a sala, eu medi o tempo, né? Saímos de casa até o local da prova, né? Para ver o percurso, o horário, a quantidade de trânsito, de tráfego nas vias. Fizemos esse reconhecimento todinho. Ele viu onde era o banheiro. E aí a gente estava conversando, professor Alexandre, preparação para o dia da prova. Vamos lá. Eu, particularmente, né, nos concursos que eu fiz, eu me preparava até na hora de ir no banheiro. Né? Eu me acostumava a fazer, né, as minhas necessidades antes da prova. Professor, o que é que você passa aí de bizu para o pessoal? A preparação, o dia da prova, começa 8 meses antes, quando ele começa a estudar para o Enem. A prova do Enem é uma prova de 5 horas a 5 horas e meia, dependendo do dia. Então o aluno tem que treinar regularmente, pelo menos uma vez por semana, durante 5 horas. Porque quando o aluno chegava para fazer concurso comigo, eu já sabia, pela última prova dele, qual era a prova que ele tinha feito por último no concurso anterior. Porque o rendimento dele caía na última hora. Para que isso não aconteça, é necessário que o aluno treine para o Enem pelo menos uma vez por semana durante 5 horas. Como é que o cidadão que quer correr uma maratona nunca correu uma maratona? Então ele tem que treinar a maratona. Já no dia da prova, o bizu mesmo é o aluno não comer muito antes da prova. Eu vi muitos alunos irem para a prova do Enem
fazendo a digestão, com o estômago pesado. E aí diminuiu muito o rendimento deles. E a prova é à tarde, né? E a prova é à tarde. Por isso que eu falo que se alimente pouco. Leve comida para você comer na hora da prova. Leve água. Se alimente na hora da prova. Comer na hora da prova é bom, o chocolate é interessante, dá energia pra gente, tem que ter cuidado um pouco com aquele chocolate à base de leite. Tem um chocolate meio amargo que é mais interessante, a barra de cereal com castanha é uma possibilidade interessante pro aluno, que de certa forma é um alimento leve, e a água, sim, não pode faltar, você tem que estar hidratado. E também uma coisa interessante é que o aluno, como você falou, ele se prepara 8 meses antes fazendo provas, semanalmente. Além desse preparo de fazer prova, que requer um condicionamento físico, você também precisa fazer alguma atividade física. Isso é importante. A sua respiração ela precisa estar em dia, o seu cardio ele precisa estar em dia. E aí, você fazendo isso, você vai atrelar tanto o bem-estar físico como o bem-estar intelectual para o dia da prova, você está inteiro para fazer uma prova excelente, passar naquela prova que você quer, no concurso que você quer, ou chegar ao mais competitivo possível. Então, preparamento físico, alimentação é fundamental, junto com o preparo intelectual. Isso, a pessoa fica sentada ali, né? 5 horas e meia, né? E com a cabeça abaixada. Às vezes é uma carteira daquelas tradicionais, retangulares, mas às vezes é aquela só de um braço, né? Aqui meu filho pegou, o cara se escorava aqui, ela balançava. Aí, no nosso caso, a gente entrou lá na sala antes, olhou, né? O que é interessante, escolheu a cadeira. O que é interessante desse mistério é que você pode saber que tipo de material você vai sentar, não é? Que tipo de cadeira você vai sentar, só que você não pode mudar se a cadeira for ruim. Você sabe, você já vai saber, olha, não vai ser bom. Então já vai com a mente lá preparada para isso, né? Porque às vezes a gente pega muito isso de estar sentado numa cadeira desconfortável, a prancheta, ela ser uma prancheta móvel, e aí já prejudica muito a gente no desempenho da gente. Verdade. E também a questão do ar-condicionado, muito frio, ou a sala quente, né? Tem determinadas salas que tem ar-condicionado, outras não, é ventilador, né? Então, tudo isso, pessoal, a gente tem que se preparar. É o que eu costumo falar. Você vai lutar na chuva, treine na tempestade, né? Porque o pior pode acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Exatamente. Treinamento difícil, combate fácil. Combate fácil. Estamos agora encerrando o nosso podcast. Vamos passar então para as nossas considerações finais. Professor Rafael. Eu quero dizer para você, aluno, que está se preparando esse ano para o Enem, que siga firme, siga um cronograma, faça aquele método de rápida aprovação, porque é o método em que você vai aprender, você vai treinar, você vai se preparar de forma intelectual, mas também você vai se preparar de forma física. Eu aqui vou deixar aqui o meu Instagram, caso vocês queiram me seguir, me sigam. Eu vou dar dica para vocês. Certamente, se você tiver, eu preciso tirar alguma dúvida de matemática ou física, me procure, porque eu sei o que você deve fazer para ser aprovado no curso que você quer. Professor Alexandre Júnior, sua mensagem final. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte: é uma honra estar aqui participando desse podcast, né? Principalmente ajudando o nosso aluno. O meu Instagram é Professor Alexandre Júnior, por extenso, escrito dessa forma. Lá eu deixo dicas, eu tenho vídeos falando sobre metodologia de estudo ativo. E você também pode me seguir. Eu estou à sua disposição para apresentar para você o método rápida aprovação, onde eu tenho uma ferramenta que vai realizar o seu planejamento de estudo individualizado, de forma eficiente, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu concurso. Então, se precisar, me liga, faz uma forcinha, vamos conversar e vamos chegar ao ponto de criar um cronograma para você eficiente, que seja a sua cara, a sua realidade. Não é algo padronizado, não. A ferramenta do rápida aprovação que eu uso, ela é moldável, ela é mutável, individualizada, que eu posso individualizar para cada concurso público. Ele não é para o concurso de direito, ele não é para o Enem, ele é para qualquer concurso público. Deixo a dica para vocês. É uma ferramenta de desempenho pessoal, né? Porque ela é individualizada para você, para que você atinja o seu melhor potencial. Que bom, a ferramenta é excelente, hein? É isso aí. Então, se a pessoa quiser adquirir, entrar para o seu método, manda uma mensagem pelo Instagram. Manda uma mensagem pelo direct lá que a minha equipe vai responder imediatamente. Pode deixar.
E é isso aí, pessoal. Estamos encerrando então o nosso 4º episódio aqui do podcast Escada para o Sucesso. Se você não nos segue aqui no YouTube, bate aí no sininho, nos segue aí, que a gente vai ter muito mais conteúdo bacana. Nosso muito obrigado aos nossos mestres aqui e nosso muito obrigado a você que nos assistiu. Um forte abraço, fiquem com Deus e sucesso aí na sua vida e que Deus te proteja.